Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Que lindo, não? Que apresentação maravilhosa, retratando o Natal. Nós estamos aqui nessa noite, uma noite em que nós queremos celebrar o Natal, nós queremos comemorar a vinda do nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio para poder cumprir com o seu plano, com o seu propósito de salvação. A Bíblia fala que Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido, e ele tem feito isso. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados por ele. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Tenho certeza que você só está aqui porque você reconheceu em algum momento na sua vida a realidade desse Jesus que veio para nos salvar. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. Algumas pessoas estão conosco pela primeira vez, possivelmente vieram aqui para ver esse espetáculo das crianças, isso é uma grande bênção, mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração, e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, Lucas, capítulo de número 2. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Conseguiu ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia? Lucas capítulo 2, a partir do primeiro verso. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, essa é a passagem bíblica que nós vamos meditar nesses próximos minutos. E eu quero falar justamente a respeito desse último verso que nós acabamos de ler. Você percebeu, enquanto nós líamos, a respeito dessa realidade de que Jesus, quando ele nasce, ele é colocado, ele é enfaixado e é deitado numa manjedoura. Manjedoura, o lugar onde os animais estavam. E o versículo termina dizendo: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero falar a respeito desse verdadeiro lugar de Jesus. Esse verdadeiro lugar de Jesus. Essa passagem, como você percebeu, ela é a narrativa do que aconteceu alguns minutos ou algumas horas que antecederam o nascimento de Jesus. E aqui a passagem é muito clara, era tempo de recenseamento. O imperador havia feito um decreto, e nesse decreto ele queria saber com exatidão a população de cada cidade, de cada vila, de cada lugar. Era tempo de saber, não apenas uma estimativa, mas saber com exatidão o número de moradores de cada lugar. E a Bíblia fala então que nesse exato momento, José, juntamente com Maria, eles estavam numa região chamada região da Galiléia, mais precisamente na cidade de Nazaré. E como José, ele é de Belém, ele é da cidade de Davi, ele é da linhagem de Davi, é da família de Davi, então ele precisava ir até o seu lugar de nascimento, para que ele pudesse então ser recenseado juntamente com a sua casa. E a Bíblia então menciona a respeito desse trajeto que eles fizeram.
Um trajeto que, segundo historiadores, em torno de 120 e poucos quilômetros, alguns mencionam 128 quilômetros, era essa distância que separava essas cidades. Você sabe, não existiam carros naquela época, estilo os nossos. Esses trajetos, esses percursos, eles eram feitos a pé ou então em algum animal de transporte. Então você pode imaginar que isso não era algo muito simples, muito fácil, era cansativo naturalmente você se deslocar aí 128 quilômetros de distância para um determinado lugar, sendo que não tinha um meio de transporte rápido, apropriado, seguro, cômodo, muito pelo contrário. Somado a isso, nós estamos aqui, você está vendo aqui, entendendo, ouvindo o que eu estou mencionando, a Bíblia fala ali que, nesses dias, a Maria estava grávida, e ela estava grávida já no final da sua gravidez, próximo a qualquer momento, dar a luz a Jesus. É o que os versículos que nós lemos mencionam. Versículo 6 diz que, estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias. Então, aproximadamente 9 meses e algum tempo, é o tempo exato em que Jesus iria nascer. E o detalhe é que, para ficar mais complexa essa viagem, já era uma viagem difícil em si, sair de um lugar, rumo a outro lugar, para poder ser recenseado, isso já dava um trabalho muito grande. O fato que essa mulher está grávida, e ela precisa ir com o seu marido até esse outro lugar, esse destino, que é Belém. E a Bíblia menciona que quando chegam na cidade de Belém, é exatamente o momento em que ela possivelmente percebe que a sua bolsa rompeu, ela entra em trabalho de parto. Só que os versículos seguintes é o que nos chama bastante atenção, e é sobre esse versículo, o número 7, que eu quero falar um pouquinho mais com vocês nesses minutos que nós temos aqui. Porque a Bíblia menciona que quando a bolsa rompeu, quando Jesus está para nascer, quando ela vai dar à luz, já na cidade de Belém, acontece um detalhe que acabou de ser narrado aqui pelas crianças, de forma assim bem enfática. A gente percebeu a respeito da realidade de que não havia um lugar para que Jesus pudesse ser recebido. Não havia um lugar preparado para acomodar Jesus. Não havia um lugar onde ele pudesse passar a sua primeira noite, o seu primeiro dia, de forma mais acomodada, segura, tranquila, não só para ele, mas também para essa família, porque a história está clara aqui, eles estavam de viagem, eles estavam naquele lugar, aconteceu algo imprevisível, o rompimento da bolsa, Jesus vai nascer, e agora eles estão com uma situação delicada, porque, segundo o que os versículos estão nos mencionando, nenhuma hospedaria, nenhuma estalagem, nenhum lugar apropriado se abriu. Então, possivelmente, por mais que a Bíblia não enfatiza claramente isso, essa encenação que as crianças acabaram de fazer foi justamente o que aconteceu. Bateram a porta para que Jesus não pudesse entrar. E a expressão foi clara: não há lugar aqui, não tem lugar, o lugar está cheio. Talvez, pode ser que a insistência de José aconteceu em algum momento, imagino que como um pai, querendo proteger sua família, buscando algum nível mínimo de conforto para que esse bebê pudesse nascer, ele possivelmente começou a mencionar que ele era daquela região, que ele tinha alguns conhecidos. Talvez isso possa ter acontecido, fico imaginando que isso possa ter acontecido, mas talvez diante da insistência, possivelmente aconteceu algo como aconteceu nessa encenação teatral. Não apenas ouviram expressões como não há lugar, está lotado, mas talvez também ouviram: saia daqui, não nos incomode, você não é bem-vindo nesse lugar. E as portas literalmente se fecharam para que o Rei da Glória, para que Jesus, para que o Senhor pudesse se manifestar. E isso me chama a atenção. E diante disso, essa história nos parece que ela nos remete a uma realidade que constantemente acontece. Constantemente acontece, e é mais claramente percebido justamente nesse período em que, historicamente, segundo a tradição da igreja, se comemora, se escolheu, se convencionou, se adotou celebrar o nascimento de Jesus justamente nessa data.
Lembrando que isso nem sempre foi assim, em alguns lugares do mundo e também do mundo cristão, não é essa data especificamente que é celebrada, dependendo de alguns lugares no período de janeiro, dependendo da tradição da determinada igreja muda, mas de forma geral e quase que universal, é convencionado que nesse dia 25 de dezembro é comemorado, então, celebrado o nascimento do nosso Senhor. E o interessante disso tudo é que parece-nos que quanto mais o tempo passa, mais a gente chega a essa constatação de que aquilo que aconteceu há 2019 anos atrás, volta a acontecer nos nossos dias, e parece-nos que cada dia que passa, essa mesma realidade se intensifica, se acentua, fica mais evidente, fica mais clara, de que, novamente, não há lugar para Jesus nascer. Não há lugar para que Jesus possa ser conhecido, para que ele possa ser recebido. Constantemente, ao longo da história, as portas continuam fechadas. E a dúvida que fica, talvez alguém pudesse ficar muito preocupado quando isso aconteceu, talvez pensando que o plano de Deus acabou, pensando que a história da salvação, ela foi por água abaixo, pensando que de algum modo o plano da redenção, o plano da salvação, o plano do amor de Deus estivesse comprometido. A história nos mostra que, apesar disso ter acontecido, isso não impediu a salvação de se manifestar, isso não impediu o plano de Deus de vingar, o plano de Deus de fato acontecer, porque a história aqui que nós acabamos de ler e que foi retratada aqui através dessa encenação teatral que as crianças fizeram, nos mostram que os lugares clássicos, os lugares imaginados, eles sim estavam fechados, eles sim estavam lotados, eles sim não havia expectativa para que Jesus pudesse lá se mostrar, se aparecer, se demonstrar, mas Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ele não nasceu diante de uma cama de um hotel, ele não nasceu no conforto de um palácio real, mas ele sim, ele nasceu. E o detalhe aonde ele nasce chama muito atenção. Não sei se chama a sua atenção, mas para mim a atenção chama, porque a Bíblia é muito enfática, dizendo que o lugar aonde esse primogênito de Maria, dando a clara ideia de que ele foi o primeiro filho de Maria, com isso já mencionando também que Maria teve outros filhos, senão não teria a lógica de a Bíblia mencionar que e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e isso quebra algumas teorias e teologia a respeito de Maria, de que não teve nenhum outro filho. Aqui menciona que ela deu à luz, Maria deu o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Essa manjedoura, para ficar mais claro, é justamente o lugar onde os animais estão. O lugar onde o Rei da Glória, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, nasce entre os animais, mais especificamente. Interessante que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nasce entre animais como esses que aqui foram retratados. Entre animais que estavam naquele estábulo. Essa é a realidade. Por isso a manjedoura. Um lugar totalmente simples, absurdamente humilde, sem pompa, sem honra inicial. Que coisa estranha. A gente fica olhando para essa história e pessoas que tem por princípio honrar a outras, talvez você olha para essa história e fica pensando, meu Deus, como isso pode acontecer? Porque a simples visita de alguém importante na minha casa faz com que eu possa colocar à disposição dela as melhores coisas. A simples visita de alguém que eu quero bem faz com que eu possa me preparar da melhor maneira possível para poder acomodar, alimentar e fazer com que essa pessoa se sinta bem na minha casa. Como que o Rei da Glória, o prometido de Israel, aquele que era a expectativa da nação de Israel, aquele que foi profetizado ao longo de muitos e muitos anos, por muitos e muitos profetas, aquele que no livro de Miqueias foi lá mencionado pelo profeta que nasceria na cidade de Belém, como que eles não viram, como que eles não entenderam no primeiro momento, como que eles não perceberam, e a história mostra a maneira inusitada como isso tudo acontece, porque diante desse momento não tem nenhuma grande expectativa, nós vemos portas fechadas, nós vemos
portas que estão ali mencionadas não tem vaga, não tem lugar, lotado. Isso fala conosco, e o Rei da Glória, ele nasce. Isso é maravilhoso, porque alguém poderia perguntar, se deve ou não celebrar Natal, né? Alguns cristãos ficam muito angustiados nessa época, e até forçam a barra e falam para outros cristãos que não deveria ser feito isso. E algumas pessoas ficam até com o coração pesado. Alguns cristãos genuínos ficam pensando assim, será que eu vou para o inferno depois que eu comemorar ou celebrar o Natal? Será que se eu tiver uma árvore de Natal, eu tenho um pacto com o diabo? Será que se eu colocar bolas de Natal na árvore significa cabeças de crianças, em algum ritual de magia negra para Moloque no passado, e assim por diante? Porque tem todas essas teorias de alguns cristãos que fazem e mencionam de forma muito enfática de que não se deve celebrar esse Natal. Afinal de contas, isso foi uma festa que era pagã e foi cristianizada. Ela foi dada a celebração não mais para um falso Deus, e sim nessa data, ao invés de ser ao Deus Sol, passa a ser então a Jesus o Senhor. Isso faz parte da história e do desejo que o cristianismo lá de antes, lá quando o cristianismo católico principalmente queria se estabelecer, então para cristianizar o império se adotou essa data para ser então uma data de cristianização dos pagãos, e alguns falam isso deve ser equivocadamente, deve ser rejeitado, deve ser colocado de lado, porque isso é um erro, e talvez você fique pensando, então será que a gente deve celebrar? Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Possivelmente não. Essa data então, ela precisa ser abolida? Com certeza não também. Por que não? Porque apesar da Bíblia não mencionar claramente o dia, com exatidão, e apesar de não ter um registro bíblico que nos diga assim, precisa ser feita uma celebração a cada ano pelo nascimento de Jesus, não tem nenhuma passagem que nos indica isso, é importantíssimo entender que esse é o momento em que nós decidimos, convencionamos, é uma convenção feita, de que nós achamos por bem, eu digo nós como igreja histórica, igreja do Senhor Jesus na terra, levando em consideração as igrejas que já passaram, convencionou-se que essa é uma boa data para poder dizer que Jesus, ele nasceu. Isso é o mais importante. Se ele nasceu no dia 6 de janeiro, 25 de dezembro, se é 3 de março, se é 20 de outubro, isso é o que menos importa. O que importa, e aquilo que precisa ser mencionado aos quatro cantos, em qualquer lugar da terra, é que esse Jesus, ele nasceu. Ele nasceu. E é sobre o nascimento de Jesus que a gente quer falar. E em algum momento isso é importante. Eu imagino que a disposição e a vontade, a motivação daqueles primeiros cristãos que pegaram essa data como uma data importante para celebrar o nascimento, era justamente essa, de dizer para o mundo pagão, olha, Jesus nasceu, ele é importante, ele é relevante, ele é o Senhor da história, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e ele deve ser celebrado. Isso faz com que, com o passar dos anos, o Natal se estabeleceu como uma data importante no calendário, e ela está aí. E uma coisa muito interessante é que pessoas que se declaram ateus, pessoas que dizem, eu não creio na existência de Deus, ou agnósticos que declaram que eu creio na existência de Deus, mas eu não acredito que ele se importe com a gente, acredito que se ele existe, ele criou todas as coisas e jogou elas a Deus dará, e elas estão aí acontecendo, mas sem a intervenção desse Deus que existe. Então, eles, por não crer em Deus, a gente pensa que eles nunca deveriam falar um para o outro, Feliz Natal. Mas eles falam. Inclusive muitos dão muitos presentes, o que é intrigante, porque a expressão Feliz Natal é uma referência clara a esse Jesus que nasceu. E esse Jesus que nasceu, ele mudou a história. Ele mudou literalmente a história. Não apenas o calendário, mas ele mudou a história do mundo, e ele mudou a coisa mais importante para a gente, que é a nossa própria história. Porque em algum momento esse Jesus não nasceu apenas lá em Belém, mas ele nasceu também no meu e no seu coração. E isso é a coisa mais importante e maravilhosa que nós temos a declarar para as pessoas. É impraticável comemorar o Natal? Não, de forma alguma. Eu digo que é muito importante. Mas talvez a coisa mais importante para fazer nesse Natal, bem como em todos, é declarar profeticamente ao mundo
da nossa geração, esse mundo que nós convivemos, e avisá-los que não adianta apenas dizer, declarar e mandar mensagem de Feliz Natal, um para o outro, e mandar presentes um para o outro, mas o que não deve, e pode ser alguma ser esquecido, é a razão da qual essa data é comemorada. E eu não sei se você sabe, porque talvez alguém aqui possa ser desavisado, mas o Natal não tem a ver com Nicolau, o Natal tem a ver com Jesus. E o Nicolau, coitado, não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele foi um bom homem. Segundo a história, foi um piedoso. Ele era alguém muito dedicado e alguém que tinha uma intimidade com Jesus. E por ter uma intimidade com Jesus, tinha então um ritual próprio de sair generosamente distribuindo presentes aleatoriamente para as pessoas, fruto dessa sua generosidade. Ele era um bispo da igreja, lá da Turquia, numa cidade chamada Mira. Então, essa é a história desse homem, que lá no passado era apenas um homem bom, que quis fazer coisas boas para muitas pessoas. Em algum momento, alguém mal intencionado resolveu fazer desse Nicolau uma caricatura dele. Enfeitaram ele também, até bonitinho pode ser. Alguns, talvez bem assustadores, dependendo daquilo que se apresenta para nós, né? Tem alguns Papais Noéis aí que são aterrorizantes. Mas, de certo modo, a maioria são até relativamente bonitos. Mas é importante que se diga, para aqueles que talvez sejam desavisados, que originalmente essa história, ela tem a ver com um bom homem que tinha uma aliança com esse Jesus. Ou seja, não foi ele que nasceu e por isso o Natal aconteceu. Mas o Natal aconteceu porque aquele a quem ele servia nasceu. Isso é importante nós entendermos. Precisa ser abolido, então, Papai Noel? Precisamos, então, crucificá-lo, fazer algo com ele? Olha, aí é peculiaridades de cada um. Eu, pessoalmente, eu não tenho nenhuma simpatia com ele. Mas isso é uma questão minha própria. Não estou dizendo que se um cristão amar o Papai Noel vai para o inferno, ou então tem um pacto com algum demônio e precisa fazer uma libertação urgente, porque ele tem uma identificação e um gosto que tira foto com Papais Noéis no shopping, então ele tem uma aliança. Não digo isso, em hipótese alguma. Eu só acho que o Papai Noel atual, ele é um retrato claro da mesma passagem bíblica de Lucas capítulo 2. A mesma coisa. Uma das expressões que está ali em Lucas capítulo 2, verso 7 é: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por que não há lugar para Jesus na hospedaria? Porque o lugar que era para Jesus estava ocupado. Alguém que não era para estar no lugar onde Jesus deveria nascer, estava lá ocupando esse lugar. Você consegue entender isso? Então, o meu problema com o Papai Noel não é especificamente com o Papai Noel, é com qualquer coisa que a gente possa colocar no lugar dele no coração. É isso. Porque quando essa expressão do versículo 7 está aqui mencionada como não há lugar, não havia lugar para ele na hospedaria, ela está dizendo que, claramente, esse Jesus estava para nascer, conforme foi profetizado ao longo da antiga aliança, do Antigo Testamento, e apesar de toda a expectativa do Salvador, aquele que iria salvar a nação de Israel, e não apenas a nação de Israel, mas todos aqueles que creem, ele vai nascer e ninguém está preparado para isso. Por quê? Porque está todo mundo muito preparado para qualquer outra coisa. As expectativas estão todas em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é mais importante que esse Salvador. Você consegue agora entender o paralelo que existe entre essa história que nós acabamos de ler e a história dos nossos dias? Deixa eu fazer uma pergunta para você entender, para você me responder. Veja, pense, essa é uma época em que a cidade brilha. É bonito, é lindo, não estou falando que seja feio. Mas se você percebe, não necessariamente isso é por causa de Jesus. Parece até às vezes que Jesus é um convidado, assim, secundário a essa festa. O brilho maior, o lugar especial, não é para ele. Milhões são gastos nessa época como um investimento de atração turística para poder fazer com que a cidade brilhe, fazendo com que muitas pessoas venham, e aí o comércio, sabendo disso, deixa de fechar às 7 horas da noite, por exemplo, e passa a fechar às 10, ou fechar às 11, ou fechar meia-noite em alguns lugares. Por quê? Porque todo mundo está muito ocupado para fazer muitas coisas, muitas coisas.
A maioria das pessoas está muito interessada em fazer muitas coisas nessa época. É para isso que se recebe 13º salário, não é mesmo? Em algum momento, se achou por bem, nesse exato momento, entregar isso. A começar no mês de novembro, a primeira parcela, e fechando agora a segunda parcela em dezembro, para poder fazer com que todo mundo tenha mais, para a economia aquecer, para que a gente possa comprar muitos presentes, e para que a gente possa, então, trocar presentes, para que a gente possa ter uma ceia farta, para que a gente possa ter, talvez, comprar uma árvore de Natal, para que a gente possa enfeitar a casa, para que a gente possa fazer tantas coisas em função de um Natal que Jesus não foi convidado. Do Natal onde Jesus é coadjuvante, não é ator principal. Aonde ele não é a estrela. Ele é apenas alguém do elenco. Alguém que aparece quando as letras no final são passadas. Aí aparece lá, Jesus Cristo também, então ele está aqui. Talvez, e eu volto a mencionar que apesar de não ter simpatia com esse Papai Noel, eu não quero, na verdade, demonizá-lo. Eu só estou mencionando que tudo que for colocado no lugar de Jesus, com certeza cumpre um papel demoníaco, porque gera uma idolatria e gera uma substituição do lugar aonde Jesus precisa estar. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa, pode ser o comércio em si, não precisa ser Papai Noel. Fala, não, pastor, eu não tenho nenhum problema com o Papai Noel, porque se não tivesse, eu não gosto desse bom velhinho, ou do mau velhinho, ou do feio velhinho, ou do mais ou menos velhinho, eu não gosto dele mesmo, então não tem problema. Ok, mas você pode colocar alguma outra coisa. O que eu quero dizer é que se Jesus não for o dono da festa, se não for a atração principal, se ele não for de fato aquele que de fato importa, a gente vai se assemelhar a qualquer pagão. E a gente vai se assemelhar a qualquer incrédulo. Mas eu quero ressaltar para você que a intenção histórica do cristianismo daquela época, ao pegar essa data e cristianizar essa data, tirar a idolatria e a ligação ao vínculo com um demônio, um falso Deus, e colocar com Jesus, a intenção era gerar uma cultura onde Jesus pudesse ser celebrado. É isso. Mas pode ser, é apenas uma suspeita, que isso não seja o que de fato acontece. E pode ser que a gente, como cristãos, pode estar na mesma realidade daquilo que nós acabamos de dizer. Talvez nós possamos fazer a mesma coisa que o mundo faz. Talvez nós estejamos na mesma pegada, na mesma vibe, na mesma realidade, no mesmo espírito natalino, que Jesus não é o centro. Você já viu isso quando você ouve no rádio, ou que você lê alguma coisa no jornal, ou vê na televisão? As pessoas dizem assim, que o espírito natalino, eu acho tão bonito isso, eu não sei que espírito é esse, mas é natalino, né? É um espírito natalino. Achei interessante isso. Eu fui comprar em função de uma distribuição que nós estamos fazendo para algumas famílias que precisam. Nós fomos comprar frango, né, para poder adicionar numa cesta que graciosamente foi nos doada por uma família aqui da nossa igreja, para poder distribuir para essas famílias carentes, uma grande bênção. Aí eu fui lá, eu fiquei olhando, achei interessante, fiquei imaginando, eu sou imaginativo demais, né? Aí disse assim, aves natalinas, fiquei imaginando essa cena, o que seria uma ave natalina, né? Coisa bonita isso, ave natalina. Fica difícil associar tudo no pacote, né? Porque eu fico imaginando o Papai Noel, o Rena, os bichos, eu fico imaginando as aves natalinas. É uma cena linda, né? Essa composição, eu fico imaginando o peru voando. Para compor essa cena perfeita, e a Coca-Cola passando, é claro. Uma cena perfeita no Natal. A gente ri, mas é mais ou menos por aí. Dependendo se algum desavisado passa, pode imaginar essa cena, né? Pode imaginar, de repente um urso polar, Papai Noel, caminhão da Coca-Cola, tudo essa cena, trenó, renas e aves natalinas voando ao derredor, peru, galinhas, coisas do tipo, as aves natalinas, de forma geral. Parece engraçado demais essa cena que eu estou narrando, mas perceba, por mais cômica que seja, é ela que ocupa a mentalidade dominante. E quando se faz referência ao Natal,
se substitui Jesus por o espírito natalino. Que o espírito natalino te traga paz, alegria, prosperidade. Que coisa lindamente vazia, né? Uma coisa assim, mais ou menos como um balão, assim, cheio do nada, né? Fácil de explodir. Porque não tem nada dentro. Porque a razão do Natal não está nessa frase. As pessoas, elas aprendem a deixar Jesus de lado nos seus comentários, uns para os outros, a nível de ser politicamente correto. E às vezes eu vejo alguns cristãos, legítimos cristãos, eu não quero com isso cravar ninguém dizendo, não é cristão, mas nós, como cristãos, às vezes facilmente entramos nessa realidade e mandamos as mensagens desse tipo também, que o espírito natalino traga para você luz. Que coisa, deve ser uma coisa espetacular esse espírito natalino, que traz luz, né? É que nem centro espírita, que chama luz e caridade. Que coisa linda, né? Aí você entra, começa a tomar passe, né? Aí vira trevas e terror. É uma coisa, a luz e caridade se transforma em opressão demoníaca. Isso acontece porque esse invólucro diz uma coisa, mas a experiência ou é nada ou é péssima. Eu estou tentando dizer com isso que esse versículo aqui ele é muito importante para a gente. Porque isso não aconteceu apenas lá. Continua a acontecer repetidamente. E a grande pergunta talvez seja, mas como que a gente pode mudar isso? Então, calma, vamos preparar um hotel para Jesus. Vamos preparar então o melhor lugar para que ele possa aparecer, se manifestar. Um hotel talvez alto padrão, talvez alguma coisa assim, 5 estrelas, ou sem levar em consideração as estrelas, aquilo que pode ser chamado assim, top, né? Alguma coisa espetacular, que faz com que Jesus possa sorrir ao final. Que faz com que esse Jesus, ele possa dizer, agora sim, agora eu me sinto honrado. E quer que eu te diga algo? A gente pode construir as coisas mais impressionantes em termos de edificação. Os lugares mais belos, esplendorosos, aqueles assim que a gente fica assim babando ao olhar e perceber, coisas as melhores do mundo, os melhores templos para poder dizer agora sim, Jesus tem um lugar para estar. E eu queria dizer que isso também dá igual. Porque na verdade, esse nascimento de Jesus num estábulo, numa manjedoura, é uma parábola da vida real. O nascimento de Jesus, da maneira como aqui está mencionado, ele é uma parábola da vida real. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo onde você quer chegar, e com isso eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. Eu quero dizer que Jesus, é verdade, ele não teve nenhum lugar de grande honraria na terra, para que ele pudesse deitar a cabeça no seu primeiro dia de vida. Eu quero dizer sim, é verdade, Jesus nasceu entre os animais, fedidos, um lugar horroroso, um lugar sem estrutura nenhuma, para acomodar o rei do universo, o rei da glória. É verdade pura. Mas isso é uma parábola da vida real. Não estou entendendo, pastor, o que você quer dizer. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O que essa passagem nos mostra? Ela nos mostra um Jesus que quando ele nasce, ele veio para poder transformar realidades. Ele veio para mudar radicalmente a história de pessoas que estão afundadas na escravidão do pecado. É para isso que ele veio. Certa vez ele mencionou o seu propósito de ter vindo. Ele disse, eu vim para buscar e salvar o perdido. Foi para isso que ele veio. Ele veio para isso. E ele continua fazendo a mesma coisa. Faz 2019 anos que Jesus continua nascendo nas mesmas realidades que ele nasceu nesse dia aqui. E ele só pode nascer aonde existe simplicidade e humildade suficiente para poder recebê-lo. É igual ainda hoje. Nada mudou. É exatamente assim. Somente quando nós olhamos para nossa vida e tiramos todo o luxo, glória que nós temos e reconhecemos o quão fedidos somos, o quão animalescos somos,
é que nós podemos permitir que Ele tenha lugar em nossa vida. Somente quando nós reconhecemos que nós somos assim, simples demais que dói. Quando nós reconhecemos que nós somos pobres, é que nós vamos nos sentir honrados de ter aquele que é o Rei da Glória nascendo na nossa vida. Jesus nunca foi, nunca será, e não está sendo, dos soberbos, dos orgulhosos. Jesus sempre foi, está sendo e continuará sendo daqueles que são humildes. Dá na mesma. O que eu quero dizer para você nesse Natal, como uma mensagem de Deus para a sua vida, é que esse Jesus não nasceu equivocadamente. Ele não errou no lugar que nasceu. Isso foi uma parábola para poder mostrar que Deus resiste aos soberbos, mas Ele sempre dá graça. E nesse lugar, Ele manifesta a sua glória, no lugar onde existe humildade para poder recebê-lo. E esse lugarzinho, beninho, foi um lugar da terra, aonde um X poderia ser colocado, para que todas as gerações pudessem dizer, aqui, estranhamente, sem que ninguém imaginasse, sem que ninguém pudesse imaginar, no seu pior pesadelo, que Jesus, o Rei da Glória, nasceria aqui. E essa história estranha nos pega no contrapé, porque ela nos coloca também em evidência. Como assim? Sim, nos coloca. Porque do mesmo modo que algum rei, poderia ficar assim, preocupado, pensando, não é possível, não é possível, eu sou rei. Imagina um rei pensando sobre isso. Eu sou um rei. Olha o meu palácio real, olha a minha riqueza, olha o meu esplendor, olha a minha glória. Como que aquele que é o prometido Rei dos Reis nasce num estábulo? Como? Alguém poderia ficar assim, preocupado demais? Como que essa ideia louca de Deus, de fazer com que a salvação se manifestasse num lugar tão simples, tão humilde, tão pobre? E eu quero dizer que isso não foi um acidente de percurso. Isso não foi um erro da história. Isso não foi uma segunda opção de Deus. Isso não foi a vontade permissiva do Senhor. Isso foi um retrato da vida como ela é. Isso foi uma parábola para que a gente pudesse olhar para essa história e entender o que Deus quer falar conosco. E o que Ele quer falar conosco? Ele quer falar a mesma coisa. Para os soberbos nunca há lugar para Jesus. A soberba expulsa Jesus, assim como essas crianças do teatro dessa noite, elas disseram, não há lugar, está lotado. E a outra disse, saia daqui. É a mesma coisa. A soberba do coração do homem, que diz para si mesmo, eu não preciso de Jesus, continua dizendo a mesma coisa, não há lugar, está lotado, saia daqui. O que nos faz isso? O que nos faz dizer isso? Não querer compromisso. Imaginar que Jesus não é bom o suficiente para poder entrar na nossa história. Não ter expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer com essa experiência de se abrir para Jesus. E todas as demais coisas que a gente poderia falar, que fazem com que as pessoas mantenham a sua porta fechada para Jesus. Por onde Jesus entraria? Alguém talvez poderia falar, pelas portas dos fundos? Não, pelas portas dos fundos com certeza não entra, irmãos. Fique tranquilo que não entra. Nunca vai ser pela porta dos fundos. Nunca vai ser. Porque Ele não precisa de uma porta para entrar, Ele é a porta. Nós é que precisamos de uma porta. E não é dos fundos, não. É uma porta que foi escancarada. Ela é estreita, mas ela foi escancarada na nossa direção. Para que a gente possa saber quem é esse Senhor. E entender que esse Senhor, Ele só é Senhor daqueles que o reconhecem como Senhor. E para reconhecê-lo como Senhor, a gente precisa entender que nós somos pobres demais e precisamos de salvação. Que nós somos humildes demais e precisamos que Ele então possa entrar com o seu esplendor glorioso. Como eu disse, isso é uma parábola da vida real. O que nós vamos fazer com essa história? O que a gente vai fazer com essa mensagem? É uma decisão individual de cada um. Eu espero, no nome de Jesus, que você possa fazer uma decisão. Talvez mais uma decisão de tantas que você tem feito ao longo da sua vida com Deus.
Ou talvez alguém aqui, no nosso meio, possa fazer a decisão mais importante que nunca fez até então. A decisão de permitir que Jesus nasça. Aí talvez você pense assim, aqui, pastor? Aqui dentro? Jesus nascer? Não, pastor, aqui é muito feio. Parábola da vida real. Aonde Jesus nasceu? Num lugar feio. Talvez você pense, não, pastor, não vão. Ele é para nascer? Não, ele tem que nascer entre as pessoas assim, bem ajustadas, bem alinhadas. Pastor, eu não estou pronto para receber Jesus. Por que, eu perguntaria? E talvez a pessoa que está me ouvindo diria, porque aqui está muito sujo, tem muita sujeira, sujeira do pecado, sujeira de coisas que eu não quero mostrar para Jesus. Eu acho que essa sujeira, ela é agressiva demais, e ela impedirá de que Jesus possa se sentir à vontade. Eu quero te dizer que é justamente nesse lugar que ele quer nascer. Ele não nasceu sem intenção na manjedoura, ele continua nascendo em lugares tão sujos quanto aquela manjedoura. Que lugares sujos são estes? O coração do ser humano. O nome dessa mensagem é o lugar de Jesus. O lugar perfeito de Jesus. O verdadeiro lugar de Jesus. Sabe qual é o verdadeiro lugar de Jesus? Eu disse que isso é uma parábola. Qual é o verdadeiro lugar de Jesus? Na igreja, pastor? Não. No templo? Não. Aonde que é? No seu coração, na sua vida, aí dentro de você, assim como aqui dentro de mim também. Mas para isso, nós vamos precisar abrir um espaço para que ele possa entrar, para que ele possa se mostrar como ele é, e que ele possa gerar um testemunho na nossa vida. Olha que coisa impressionante, que nos torne especial. Que ele possa fazer algo na nossa vida. Olha que coisa impressionante, que gere a atenção de outros e faça com que outras pessoas venham e nos olhem e digam, glória a Deus, porque Jesus está aqui, o Rei da Glória está aqui. É assim, pastor? Sim. Aonde os reis, esses magos foram? Essa manjedoura. Aonde os pastores celebraram? Junto a essa manjedoura. Os animais, pastores, os reis. Aonde tudo isso aconteceu? Numa simples manjedoura. Você consegue visualizar isso? E transformar essa parábola agora na sua vida e entender que você é a manjedoura onde Jesus quer mostrar a sua glória para o mundo inteiro? Você consegue ver isso? Você consegue imaginar pessoas se aproximando de você para ver Jesus em você? Você consegue, no lugar da sua vergonha, pessoas te honrarem, não porque você é lindo e espetacular, mas porque o Rei da Glória passou a habitar dentro de você? Você consegue imaginar ouro, incenso, mirra, vindo na sua direção como um sinal de honraria, e você pensando, meu Deus, mas eu sou uma manjedoura. É uma manjedoura, mas é uma manjedoura diferente, porque uma manjedoura é um estábulo onde Jesus nasce, onde Jesus aparece, é onde Jesus ele se manifesta. Isso continua sendo uma parábola da vida real. Onde estão as manjedouras aqui nessa noite? Que querem dizer para Jesus, Jesus, fique facinho aqui dentro. Eu reconheço que a minha vida é suja, fedida, pobre, miserável. Mas se o Senhor quer nascer em minha vida, nasça, se mostre, se demonstre, seja rei na minha vida e a partir da minha vida para o mundo inteiro. Se você deseja isso, eu quero fazer um convite para você. Simples, tranquilo, sereno, mas muito especial. Tão simples quanto foi essa história do teatro, quão simples foi essa palavra que eu acabei de ler. Mas algo que pode mudar a história dessa manjedoura. Algo que pode mudar a história desse estábulo. É quando o Rei da Glória encontra o lugar que ele decidiu habitar, aonde ele decidiu se manifestar, aonde ele decidiu nascer. E esse lugar não é mais a manjedoura lá de Belém. Esse lugar é o coração de você que está me ouvindo. Se você deseja, e eu falo isso para aqueles que já fizeram uma oração como essa há 10, 15, 20, 30 anos atrás,
Para aqueles que fizeram oração como essa há 2 anos atrás, para aqueles que fizeram oração como essa há 1 mês atrás, ou para aqueles que nunca fizeram oração como essa agora que vai acontecer. Mas eu quero dar oportunidade para todos, absolutamente todos, indistintamente, sem nenhuma distinção. Eu quero convidar a você dizer para Jesus: Jesus, talvez em muitos lugares não há lugar para você, mas aqui no meu coração há. Eu te recebo. No nome de Jesus, eu te recebo. Se você quiser fazer essa oração comigo, fique de pé, nós estamos encerrando essa programação.